Então, bom dia de novo. Vamos lá, então, nossa aulinha de hoje de biologia vai ser a continuação do nosso assunto sobre metabolismo energético. Na semana passada, nós falamos sobre fotossíntese, quimiossíntese, fermentação, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre respiração celular. Prestem bastante atenção. É um assunto um pouco complexo, então prestem muita atenção para vocês entenderem bem como que funciona esse processo de respiração celular, tá bom? Então, o que é o metabolismo energético? O que é a respiração celular? Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer o metabolismo energético e entender os processos realizados pelas organelas e as moléculas envolvidas nessa produção de energia do nosso corpo. Qual molécula é essa? Mitocôndria. A mitocôndria é aquela organela que eu expliquei até na semana passada, né, que existe aquela teoria da endossimbiose, de que ela teria entrado na célula a partir de um processo de endossimbiose, e isso seria justificado pela presença da dupla membrana, DNA próprio, ribossomos, capacidade de se autoduplicar, tudo isso explicaria esse processo da endossimbiose, que as bactérias, que eram bactérias primitivas, procariontes, né, micro-organismos primitivos, que tinham essa capacidade de usar o oxigênio para a produção de energia, teria entrado numa célula primitiva e, a partir daí, desenvolveu essa capacidade de produzir sua própria energia. Além dessas estruturas que eu falei para vocês, a gente pode perceber também que ela tem aqui dentro, né, umas dobras da membrana chamadas de cristas mitocondriais, que são bem importantes também para a gente entender esse processo de produção de energia. Então, primeiro, vamos entender um pouco alguns conceitos. O que é metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo. Por exemplo, biossíntese de nucleotídeos e aminoácidos, degradação de ácidos graxos. Então, todas as reações químicas que acontecem nos organismos são chamadas de metabolismo. E é importante a gente entender que isso está acontecendo o tempo todo nas nossas células e é um fator essencial para a manutenção da vida. É uma característica dos seres vivos. E os seres, só para a gente continuar aqui as nossas definições, os seres vivos, eles são divididos em dois grupos. Existem os produtores e os consumidores. Produtores são aqueles também chamados de autótrofos que conseguem produzir o seu próprio alimento através, por exemplo, da fotossíntese. Já os consumidores, conhecidos como heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento e eles se alimentam, então, ou dos autótrofos, ou daqueles que produzem seu próprio alimento, que é o caso, por exemplo, das plantas, ou de outros heterótrofos, visando, então, conseguir obter essa energia necessária para a sua sobrevivência. Lembram disso, né? Então, o que é a energia dos seres vivos? O ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula energética formada por uma adenina, uma ribose e 3 fosfatos. Quando ela está carregada, ela recebe essa energia através das moléculas orgânicas, por exemplo, carboidratos. Vai ser liberada essa energia numa reação de quebra e forma o ATP, que tem 3 fosfatos. Quando a gente gasta essa energia, acontece uma quebra que libera um fosfato, e aí é como se a gente tivesse agora a nossa molécula descarregada, que é a adenosina difosfato, 2 fosfatos, tá? Então, a ATP, adenosina trifosfato, armazena nas suas ligações fosfatos a energia que é liberada na quebra da glicose. Quando a célula precisa de energia para realizar alguma reação química, quebra a ligação de fosfato e libera essa energia, como eu acabei de mostrar para vocês. Lembram disso também? A gente tem aqui o NAD, o NADP, o FAD, que são transportadores aqui, ó, de elétrons e de hidrogênio, né? Quer dizer, eles podem estar na forma oxidada ou na forma reduzida. Na forma oxidada, ele não tem esse íon H+, na forma de redução ele já apresenta.
isso é extremamente importante para que aconteçam as reações químicas. Então, são chamados de aceptores intermediários de elétrons, o NAD e o FAD, por exemplo. Eles são aceptores intermediários do hidrogênio, liga esse próton H+, durante a etapa de respiração e cede isso para o oxigênio na etapa final ali, e a gente vai ver isso daqui a pouco nas reações químicas. Então, só para a gente relembrar, os processos de liberação de energia, eles podem ser aeróbios e anaeróbios. Os aeróbios são aqueles que utilizam ar para que a reação química aconteça, utiliza o oxigênio. Ele é o aceptor final dos elétrons, né, e hidrogênio. E os anaeróbios são aqueles que não usam oxigênio. Então, como que eles produzem energia? Através da fermentação, que é aquele processo que eu expliquei também na semana passada. Então, só para a gente relembrar aqui, uma respiração anaeróbia, na bactéria desnitrificante, eu tenho glicose, que vai reagir com nitrato, vai formar gás carbônico, água, nitrogênio e energia, mas olha só, não consome oxigênio. Detalhe, a produção energética aqui é bem menor, por isso a vantagem de usar o oxigênio, tá bom? Já a respiração aeróbia, ela acontece em duas fases. A primeira fase, que é a glicólise, é muito similar lá com aquela respiração anaeróbia, que eu mostrei na semana passada. Então, a gente fala que essa primeira fase é anaeróbia, não precisa de oxigênio para acontecer, e é realizada no citoplasma. Enquanto a aeróbia, que é quando a gente vai usar esse oxigênio para a produção de energia, acontece através do processo chamado de ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, e requer a presença do oxigênio, e isso daqui sim vai acontecer lá dentro das mitocôndrias. Então, a respiração aeróbia, ela acontece em 3 etapas. A mitocôndria, ela vai conseguir produzir energia ali para o nosso corpo, né? Quebrar essa energia da glicose a partir de 3 etapas. A glicólise, que acontece no citoplasma, como eu disse, o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, que é aquela tipo citoplasma ali de dentro da mitocôndria, e a cadeia respiratória, que acontece nas chamadas cristas mitocondriais, que é aquelas dobras lá, aquelas membranas internas que eu mostrei para vocês. Professor, isso está tudo dentro do metabolismo? Está nessa célula ou não? Tudo faz parte do metabolismo. Metabolismo são reações químicas dos seres vivos. Então, são reações químicas que estão acontecendo o tempo todo nas nossas células para a produção de energia para nós. Então, a gente vai ter a glicose lá no citoplasma, que vai ser quebrada por aquele primeiro processo chamado de glicólise. Primeira etapa, quebra a molécula de glicose, forma um composto chamado de ácido pirúvico e já libera ATP. Olha só. O ácido pirúvico e vai liberar o NADH também. O ácido pirúvico vai formar o piruvato entra no ciclo de Krebs, produz ATP. O NADH, junto aqui com o FADH2, vai entrar na cadeia transportadora de elétrons e também produzir ATP. Então, olha, lá no citoplasma, primeira etapa, que é a glicólise, vai quebrar a molécula de glicose, o NAD e o FAD, que são moléculas carregadoras de hidrogênio, vão formar o NADH e o FADH2, e vai produzir, então, cada molécula carrega 2 átomos de hidrogênio. E os produtos da glicólise, então, vão ser esses 2 NADH2 que vão ser usados depois na próxima etapa. Então, a primeira etapa é a glicólise. Na glicólise, quebra a molécula de glicose, forma o NADH e forma ácido pirúvico, que vai entrar lá na próxima etapa que eu vou mostrar para vocês. Então, é importante vocês terem isso em mente. A primeira parte, a glicólise, acontece do lado de fora da mitocôndria.
O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória é que acontecem dentro das mitocôndrias. Eu já falei isso umas 3 vezes, mas é para vocês ficarem com isso aí em mente. Então, mais uma vez aqui, né, mostrando, já comentei, mas é para ficar bem entendido isso. Mitocôndria tem as duas membranas, membrana externa é lisa, controla a entrada e saída de substâncias da organela. A membrana interna tem essas dobras aqui, essas pregas chamadas de cristas mitocondriais, que é onde vai acontecer a cadeia transportadora de elétrons, que é o momento que vai produzir uma quantidade maior de energia. A cavidade interna, aqui, a parte de dentro aqui, é formada por essa matriz mitocondrial, que é, como eu falei, vamos comparar como sendo o citoplasma da mitocôndria, né? É uma estrutura viscosa, várias enzimas respiratórias, DNA, RNA, pequenos ribossomos, e é aqui na matriz que acontece o ciclo de Krebs. Por isso, olha, tem ribossomo, consegue... Voltei. Negócio doido, cai do nada, hein? Internet funcionando, tudo bonitinho, recebi a mensagem aqui no WhatsApp Web e caiu. Vamos lá, voltando. Então, tranquilo essa parte? Entenderam bem aqui, né? Aonde que acontece cada coisa, como eu disse. Então, glicólise vai acontecer no citoplasma, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia transportadora de elétrons na crista mitocondrial, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. O que é a glicólise? A glicólise nós vimos acontecer lá na parte da fermentação, que é a quebra da molécula da glicose. Quando quebra a molécula de glicose, a gente vai ter o consumo de 2 ATPs formando 2 ADPs e fosfato inorgânico para começar a reação. E aí a gente vai formar 2 moléculas de 3 carbonos cada, né, ligada a um radical fosfato. E depois a gente vai ter a formação do piruvato, formam 2 moléculas de piruvato. O hidrogênio, então, vai se ligar no NAD, vai formar o NADH2, né? E aqui, então, eu vou formar 2 moléculas de piruvato, 2 de NADH mais o H+, e 4 ATPs. Só que, lembra que a gente consumiu 2 ATPs aqui no início? Então, eu posso dizer que no final da glicólise eu vou ter a formação, um saldo de 2 ATPs. E aí, gente, aconteceu a glicólise, formou o piruvato vai liberar gás carbônico e o NADH+, né, e o hidrogênio, formar um composto de 2 carbonos, que é o acetil. O acetil vai reagir com a coenzima A e vai formar um outro composto, que é o acetil-CoA. O acetil ligado com a coenzima A forma esse acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, aí sim eu tenho aqui o meu ciclo de Krebs. Esse acetil-CoA, ele combina com um composto de 4 carbonos e libera a coenzima A e vai formar o citrato. Ao longo do ciclo, o citrato ele perde carbono também na forma de gás carbônico e hidrogênio, que são capturados pelo NAD ou FAD, formando o NADH ou FADH, e forma um composto de 5 carbonos. Esse composto libera, de novo, gás carbônico, NADH, e forma outro composto de 4 carbonos. E aí libera ATP, FADH2, NADH, e um composto de 4 carbonos. E aí começa tudo de novo. E agora, né? Depois de tudo isso. Então, o carboidrato vai formar o piruvato, que vai reagir lá com acetil, vai formar o acetil, né? Que vai ligar com acetil-CoA e entrar aqui no ciclo de Krebs. As proteínas liberam os aminoácidos que atuam na formação tanto do piruvato, quanto do acetil-CoA, quanto da etapa B aqui do ciclo de Krebs. Lipídios, glicerol, ácidos graxos também vão entrar na formação dessas estruturas. Já o álcool, ele para tudo. Tá? Ele consegue paralisar todos esses processos
celulares. E aí a gente vai para a última etapa, que é a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, nós temos aqui o NADH, que vai formar 3 ATPs, o FADH2 com 2 ATPs, que vai consumir, perdão, né, no meu reagente, e aí vai formar 30 ATPs a partir do NADH e mais 4 ATPs aqui do FADH. O que acontece? Lá na membrana, isso aqui é a membrana interna da mitocôndria. À medida que o elétron vai passando aqui, os elétrons vão passando, vão transportando esses hidrogênios aqui, e cada vez que isso acontece, olha aqui para vocês verem, o hidrogênio vai ligar com o oxigênio, formar uma molécula de água, nesse processo libera uma energia. E aí o ADP liga com o fosfato inorgânico e forma o ATP. Então, juntando tudo e resumindo isso, o que a gente tem? Olha só, lá no citossol, lá no citoplasma, a glicólise vai quebrar a glicose, formar 2 ácidos, 2 piruvatos e liberar 2 ATPs e vai formar 2 NADHs. Os 2 piruvatos vão reagir aqui com o acetil-CoA, né, vão formar o acetil-CoA, que vão entrar aqui no ciclo de Krebs. Nesse processo, libera gás carbônico e NADH de novo. O ciclo de Krebs acontece dentro do estroma, dentro do tipo citoplasma ali, matriz mitocondrial. E aí vai formar 6 NADHs mais 6 FADHs que vão entrar aqui na cadeia respiratória, que acontece lá naquelas cristas mitocondriais, vão absorver o oxigênio. Nesse processo é liberado água. Então, olha, aqui liberou gás carbônico, aqui liberou gás carbônico e aqui liberou água. E produz aqui, então, no ciclo de Krebs, mais 2 ATPs e na cadeia respiratória, 34 ATPs. Então, o máximo de ATPs por cada molécula de glicose é de 38 ATPs. Então, produziu 38, enquanto lá na fermentação foram só 2 ATPs. Então, se a gente juntar aqui, ó, eu tenho o quê? A minha equação geral da respiração celular. Eu tenho a minha glicose, que reagiu com o meu oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Na glicólise, ele produz 2 ATPs. No ciclo de Krebs, ele produz 2 ATPs. Na cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, 32 ou 34, depende da célula. E aí eu tenho um total de 36 ou 38 ATPs. Então vamos lá, vamos voltar aqui só mais uma vez para vocês fixarem bem que eu falei que isso aqui é um pouquinho complexo, né? Então, respiração celular acontece glicólise no citoplasma, na mitocôndria, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, né? Como é que chama? Oxe, meu Deus, fugiu o nome aqui. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, a cadeia respiratória acontece aqui nas cristas mitocondriais. Então, na glicólise, quebra a glicose, forma o piruvato, libera NADH e libera 2 ATPs de saldo aqui. O piruvato vai ligar com acetil-CoA e vai formar o acetil, vai ligar com acetil e vai formar o acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs. E aqui já começa a liberar gás carbônico. O ciclo de Krebs, então, vão acontecer várias reações em que vai diminuindo a quantidade de carbono. Por quê? Porque vai liberando gás carbônico, reagindo aqui na formação de mais NADHs. E aqui também eu tenho 2 ATPs no final dessa reação. E aí a gente vai para a cadeia respiratória. À medida que o elétron vai passando aqui, o hidrogênio livre se liga com o oxigênio, liberou esse elétron, o elétron então vai reagir com o ADP, formando ATP,
ATP, que é energia, e é aqui que eu produzo a maior quantidade de energia. Então, eu vou ter no final aqui 38 ATPs. 2 lá da glicólise, 2 do ciclo de Krebs, 34 da cadeia respiratória. Ou, às vezes, pode ter 32, com um total de 36. Então, a mitocôndria, ela tem DNA próprio, ela tem ribossomos, ela tem aquelas duas membranas, tudo isso é muito importante vocês entenderem. Existe a teoria que diz que eles vieram através dessa endossimbiose, muitos anos atrás, que eram seres que viviam isolados. Atuam, né, participa da etapa da respiração celular, por quê? Porque ela auxilia nesse processo de produção de ATP, produção de energia, a partir desse processo, né, de obtenção de energia usando o oxigênio. Então, é uma respiração aeróbia. Mas a glicólise é uma respiração anaeróbia, que acontece no citoplasma. E aí, então, ela vai conseguir produzir uma quantidade muito maior de energia. E a gente tem ali, então, né, os reagentes. Na reação aqui, a gente tem glicose mais oxigênio, formando, então, gás carbônico, água e energia. Energia na forma de ATP, que significa adenosina trifosfato. Eu tenho 3 fosfatos ligados. E aí não esqueçam, né, de beber água, de se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, usar água com sabedoria. E é isto. Vamos para a parte das perguntas.